الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos praticamente a despedir do sagrado mês de Ramadã e faz lembrar aquele dito daquele poeta, quando ele diz tão bonito: lana khattun wa lil ayami khattun wa bainahuma mukhalafatul midadi fa aktubuhu sawadan fi bayadi wa taktubuhu bayadan fi sawadi. Nós temos a nossa caneta e o tempo tem também a sua caneta, não é? A diferença entre a nossa caneta e a caneta do tempo é a cor da tinta. Portanto, nós temos naktubuhu sawadan fi bayadi. Nós pintamos com caneta preta em um papel branco, enquanto que o tempo pinta com tinta branca no cabelo preto. Isso é a saída dos cabelos brancos, quer dizer que a nossa vida está passando e o nosso tempo está indo embora. Da mesma maneira, o Ramadã passa tão rápido que você mal começou, mal o Ramadã está terminando. Isso mostra que a nossa vida também está dando passos largos para o seu término, para o retorno para Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou num hadith muito famoso. Eu queria aqui começar com este hadith. Já ouvimos durante o Ramadã, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava subindo no púlpito e no primeiro degrau ele falou Amin, no segundo degrau disse Amin, no terceiro degrau disse Amin. Amin o que significa em português? Quando a gente faz uma prece, a gente fala: oh Allah, oh nosso Senhor, perdoai-me. Você fala Amin, que assim seja, que Allah aceite o meu dua. Eu sempre falo de Amin, que Allah aceite o dua, que assim seja. E o profeta al-Islam foi respondendo Amin, Amin, Amin 3 vezes. Quando ele desceu, os sahaba disseram: Ya Rasulallah, sami'na minka al-yawma shay'an ma kunna nasma'uhu. Hoje escutamos algo que nós nunca escutamos antes. Você, quando subiu o primeiro degrau, falou Amin, o segundo Amin e o terceiro Amin. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que hoje aconteceu algo inédito. Arad ali Jibril, o anjo Gabriel desceu e ele fez 3 contrapreces. Eu quero aqui partilhar uma convosco que tem a ver com o meu tema que eu escolhi para hoje. Ele disse que o primeiro, subhanallah, Jibril a.s. apareceu, fez 3 contrapreces. O primeiro ele falou: Ba'uda man adraka Ramadana falam yughfar la. Meu irmão, vamos pausar por um minuto. Quem está fazendo a contraprece? Quem está fazendo a contraprece é o maior anjo, o anjo Gabriel, Jibril alayhi salam, não é? Quem está dizendo Amin é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o melhor profeta, a melhor criatura. Não há dúvida na aceitação desta contraprece. Eu falando Amin, você falando Amin, Allah pode aceitar como não pode aceitar. Mas quando é um anjo Gabriel a fazer e o profeta al-Islam dizendo Amin, não há dúvida. E o profeta al-Islam disse Amin. O que significa? Seja arruinado, seja destruído, que não tenha baraka. Eu e você, meu irmão, para você que está me escutando agora, aquele que encontrou o mês de Ramadã, subhanallah, viveu o Ramadã, independentemente se era Covid-19 ou não, independentemente se você estava em casa ou não, você presenciou o mês de Ramadã. Ramadã veio, Ramadã foi e você não obteve o perdão da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. A destruição e
o azar, não existe azar e sorte no Islã, mas você está a bater a porta da tragédia para a sua vida. Muita gente fala que eu não tenho baraka na minha vida, tudo que eu abro não dá certo, e a gente logo culpa, não, eles são invejosos na família, e muita gente faz feitiço para mim. Meu irmão, atenção, nem sempre é feitiço, nem sempre é inveja. Eu vivi o Ramadã, não respeitei o Ramadã, novelas continuavam, filmes continuavam, calúnia continuava, salat fora da hora, não líamos o Corão, só ficávamos de jejum e prontos, vivemos o Ramadã, não conseguimos deitar uma lágrima. O Ramadã vai fazer badu'an para nós, Jibril alayhi salam vai fazer badu'an para nós, que a gente seja arruinado. Terminando, no segundo degrau, a gente sabe, aquele que encontrou os pais na velhice, mãe ou pai, não serviu os pais adquirindo Jannah. Esse é outro tema em si mesmo. Quem tem pais na velhice é uma grande dádiva da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, que seja arruinado esta pessoa. E o terceiro, quem? Aquele quando o meu nome, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é elevado, ele não faz durud sallallahu alaihi wasallam. Eu queria aqui focar, meus queridos, o primeiro, aquele que encontrou Ramadã, Ramadã foi e não foi perdoado. Hadith está no seu lugar, não é? Mas wallahi, eu e você ainda temos a chance. Muitos pessoas estão a pensar, e a Sheikh, falta só 5, 6 dias para acabar o Ramadã, eu desperdicei o Ramadã, será que Allah vai me perdoar? Allah irá perdoar. Ainda temos essa chance de ouro, ainda estamos a passar a última dezena do Ramadã. Quem sabe, provavelmente podemos encontrar o Laylatul Qadr. Ainda faltam 5, 6 noites importantes. Aproveite, porque para Allah subhanahu wa ta'ala nunca é tarde. Essa é a beleza do Islã e a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a gente fala que a misericórdia de Allah é infinita, subhanallah, a gente nota nisso. E eu até costumo falar ainda mais provocante. As ações que mais contam perante Allah são as últimas. Subhanallah. O que conta perante Allah é o fim, a nossa vida. Se a pessoa passou uma vida inteira adorando Allah subhanahu wa ta'ala, antes da morte ele perdeu o iman e não faz boas ações, o fim é que vai contar. O fim é que conta. Se você talvez começou fraco, começou com preguiça, mas agora nas últimas noites você dá o seu máximo, Allah é o apreciador. Allah não vai dizer que não. Você foi o último a chegar, você não merece muito, você foi o primeiro. Perante Allah, Allah é apreciador, Allah irá dar, irá perdoar, inshallah ta'ala. Portanto, meu querido irmão, não perca esperança em Allah subhanahu wa ta'ala. É o mês do arrependimento, é o mês do tauba. E wallahi, quando Allah ta'ala nos deu esta porta de tauba, eu diria que é uma grande dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Você sabe o que é tauba? Você alguma vez ouviu falar a palavra tauba? O que significa? Todo mundo sabe o que é tauba. O que é tauba? A gente pecou, olhou para a televisão, Astaghfirullah, toba. Malan, Sheikh, Kiyama diz toba. Só ficou toba na língua. Uns até, subhana, batem a bochecha. Toba. A boca, o que é que fez? O que significa tauba? Quais são as condições do tauba? E o que o Islã diz acerca desse arrependimento? É um tema muito longo. Eu estava a falar aqui para o nosso homem aqui, o cameraman aqui, que é muito longo, mas eu vou tentar abreviar e resumir, inshallah ta'ala. Ramadã normalmente é um mês em que todo mundo volta para Allah e a pessoa faz tauba, arrepende da sua vida passada, não é? Primeiro vamos entender uma coisa, meu querido irmão. O que significa a palavra tauba? Taba yatubu taubatan, linguisticamente significa voltar. Agora, o que é que o arrependimento tem a ver com a palavra voltar? Então, os comentadores explicam da seguinte maneira: quando a pessoa desobedece a Allah, quando a pessoa faz algo errado, não é? Então, a zanga de Allah, o castigo de Allah, vem descendo em direção a esta pessoa. O castigo de Allah está na sua direção. Então, a pessoa quando faz tauba, Allahumma ghfirli, ou Allah perdoai-me, então o castigo volta. Subhanallah. Quando a gente faz tauba, a zanga de Allah, o castigo de Allah não nos atinge, porque volta, porque você se arrependeu. É a palavra tauba. Eu vou mencionar aqui a hadith que, subhanallah, nosso cabelo vai levantar. O que é tauba? Allahu Akbar. Vocês sabem, quando o Satanás, o Iblis, estava sendo expulso do paraíso, passagem longa, a gente escutou agora no Sagrado Corão, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que ele prostrasse para Adam alayhi salam, não, ele negou, e Allah subhanahu wa ta'ala expulsou ele do paraíso. قال فاخرج منها فإنك رجيم.
saia, está expulso, você é o rejeitado. Até Yawmul Qiyamah. Aí também olhemos para a misericórdia de Allah. Eu já havia falado nesse capítulo do Dua. Então o Shaitan, quando sendo expulso, diz: Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun. E Allah, está bem, eu sou rejeitado, dá lá a chance até Yawmul Qiyamah. Imagina, nosso filho aprontou, nós estamos a dar uma chapada, seu malandro, está de castigo, fica no quarto. Seu malandro, não tem vergonha. Pai, estou a pedir 1000 meticais. O quê? 1000? Você está maluco? Allah é tão compassivo que Allah aceitou o dua de quem? A prece do Shaitan. Será que minha, sua, Allah não irá aceitar? Agora, depois o Shaitan faz uma promessa. Qual é a promessa que o Shaitan faz? O Shaitan diz assim dessa maneira: فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِي أَبْرَحُ عِبَادَكَ مَا دَامَ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. E Allah, por causa desse Adam, eu estou sendo expulso do paraíso e eu vou vingar. E qual vai ser a minha vingança? Eu vou tentar desviá-los desde que as suas almas estejam dentro dos seus corpos. Subhanallah. Até o ser humano respirar, eu não vou cansar. Eu vou levar ele junto comigo para o inferno. Olhem para isso. لأقعدنهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Eu verei pela esquerda, pela direita, vou dar o meu máximo. O Satanás, o Shaitan, fez essa promessa, que até a nossa morte ele estará a nossa atrás. Qual foi a resposta de Allah? Ouçam que é tauba. Allah Ta'ala respondeu: فبعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. Juro pela minha honra, pela minha majestade, que eu continuamente irei perdoá-los sempre que eles pedirem perdão. Allahu Akbar. Sempre que você pedir perdão, Allah irá perdoar. O tauba, meu irmão, o Shaitan brinca conosco da seguinte maneira: você, meu irmão, você, minha irmã, talvez no passado andou de sainhas, não é? Talvez já foi para todas as discotecas, talvez já teve vários namorados, várias namoradas. Tu agora pensa: se eu começar a usar juba, a família vai dizer: conta lá outra, né? Tu assim tapadinha. Então o Shaitan brinca assim, fala: eu vou estar a mentir para as pessoas. Não pensa assim. Wallahi, não pensa assim. O tauba, quando você se arrepende, subhanallah, Allah perdoa tudo. E de que maneira Allah Ta'ala perdoa? Subhanallah, de que maneira Allah perdoa? Vem no hadith, prezados irmãos: Lallahu taubatu, Lallahu afrahu bi taubati abdikum, Lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardi falatin. Esse exemplo de tauba é amazing, é do outro mundo. Meus irmãos, o profeta al-Islam dá esse exemplo de tauba, mas antes eu queria que a gente refletisse em algo. A lei mundana como funciona? Aquele que é dependente do outro, se você depende do teu patrão, você depende do fulano, então você mostra mais respeito. O empregado, por exemplo, depende do patrão, então ele sempre está cumprindo com as ordens, sabe falar, não é? Então, a pessoa no mundo que depende do outro sempre é mais humilde. No mundo, quem é dependente do outro é sempre mais humilde, não é? Ok. Essa é a lei mundana. Olha no aspecto do tauba. O profeta al-Islam dá um exemplo. Você está a viajar. Nós aqui em Moçambique, por exemplo, para quem viveu naquele tempo da guerra, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos paz para sempre, inshallah. Você está a viajar, por exemplo, com a tua família, filhos, documentos, valores. Você parou no meio do mato. Só quer fazer salat, então todo mundo desce. E quando você sai, subhanallah, teu carro já era. Que tal? Documentos, dinheiro, os bens, tudo. Para quem já passou por isso, não é fácil. Você, e Allah, subhanallah, onde está o carro? O profeta al-Islam diz que, olha, o exemplo de tauba, aquele homem que estacionou o seu transporte, o seu carro, seja o que for, ele quando volta não encontra. Ele fica preocupado, ele fica debaixo da árvore, fica triste. E Allah, o que vai ser de mim? Meus documentos, minha vida, tudo está aí dentro. Ele está desesperado. Quando de repente, passando alguns minutos, alguém está a trazer o carro dele. Ele fala: subhanallah, meu carro, Allah, meu carro.
Estão a ver o contentamento e a satisfação da pessoa que encontra o seu bem depois de ter perdido? Subhanallah, olha nosso Allah. Allah fica mais satisfeito quando o servo diz Ya Allah. Oh meu Allah, eu estou aqui. Allah fica mais satisfeito com este servo do que aquele homem que perdeu os seus bens e veio a encontrar. Apesar que Allah não, como eu disse, Allah não depende de nós. Nós é que dependemos de Allah. Mas aqui olha é o contrário. É como que se Allah subhanahu wa ta'ala, na'udhu billah, Allah que dependesse de nós, apesar que é totalmente o contrário. Isso mostra a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala quando o servo volta para Allah subhanahu wa ta'ala. Meu irmão, minha irmã, Allah está à espera desse teu choro. Allah está à espera dessa tua lágrima. Atenção, Allama Ibn al-Qayyim, vocês sabem, eu sempre levo o nome desse grande gênio. Temos que ler os livros de Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ibn al-Jawzi, também grandes alimos. Ele escreve que, subhanallah, há muitos que entrarão no Jannat, atenção, por causa de um pecado cometido. Al-Kayyisu man dakhala al-Jannah bi khati'atin. O inteligente é aquele que entrará no Jannat por causa do pecado. E o Jahil, o ignorante, é aquele que entrará no Jahannam por causa de uma boa ação. Subhanallah. Eu vou entrar no Jannat por causa do pecado. E eu vou entrar no Jahannam por causa de boa ação, Sheikh. Não está claro isso? Ele explica da seguinte maneira: a pessoa que fez um pecado, ele errou, escorregou, teve uma vida talvez não muito direta, não é? Não era direitinho, mas Allah deu hidayah. Ele agora está num caminho reto, mashallah. Então o que acontece? Ele sempre que pensa na vida passada, ele, Allah, o que eu fiz, Allah? Onde que eu estou? Ele chora. E vai fazendo tauba, vai chorando, aquilo vai aumentando o grau dele perante Allah subhanahu wa ta'ala. Olha, aquele pecado que ele fez está a lhe aproximar mais a Allah, porque ele está fazendo tauba e terá um alto grau no Jannat. Está a entrar no Jannat por causa de um pecado. E aquele que fez uma boa ação, ele pensa, eu sou top. Eu nunca bebi, eu nunca cometi adultério, eu nunca fiz aquilo, eu nunca falei mal de ninguém, eu sou uma pessoa pura. Olha aqueles meus irmãos, cheitões, hein? Cheitões da primeira, pá. Puxa! Olha, o que está a acontecer? Está a ficar orgulhoso, está a ficar orgulhoso. E você quando fica orgulhoso, o que acontece? Você desce perante Allah subhanahu wa ta'ala. Essa tua boa ação, em vez de levar você para o Jannah, levou você para o Jahannam. Há muitos pecados que levam você para o Jannah nessa ordem de ideia. Portanto, o Tauba, as portas do Tauba estão abertas, meu irmão, minha irmã. Vamos, inshallah, nesses últimos 5, 6 dias, deitar uma lágrima. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam falou no hadith, há algumas lágrimas que se caírem pelo rosto, o fogo do inferno é haram tocar naquela parte do corpo. Uma lágrima é aquela lágrima que o servo deita pelo medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Você sozinho, Allah, o que eu fiz da minha vida? Onde que eu andei, Allah? Onde que eu estava com a cabeça? Vai chorando, wallahi. Uma lágrima aqui no mundo vale mais do que lágrimas de sangue após a morte. Após a morte, quando aqueles homens foram ter com o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disseram, Ya Rasulallah, nós queremos abraçar o Islã, mas nós fizemos muitos pecados, assassinamos várias pessoas e cometemos muito zina, muito adultério. Será que Allah irá aceitar? Allah Ta'ala no Corão fala da seguinte maneira, meus queridos irmãos. Vocês vão notar um ayat do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala diz: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. São aqueles que não cometem shirk, não é? Não atribuem parceiros para com Allah, não assassinam uma alma inocente e não cometem adultério, não é? Ok. Depois Allah Ta'ala diz: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح. Só quem fizer tauba. Allah Ta'ala diz: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Quem cometer shirk, Allah não irá perdoará tudo além do shirk. Correto? Depois Allah diz à frente agora. O profeta al-Islam falou para esses homens que foram ter com eles que nós cometemos muitos pecados no passado. Será que Allah vai aceitar? Allah usou os comentadores do Corão, alguns falam que esse aya, o versículo, é o aya que dá mais esperança a um servo.
Porque às vezes, wallahi, você pensar desta maneira que eu sou um jahannami, deixa lá fazer, acabar de vez. Shaitan brinca assim conosco, que desde quando eu vou no masjid, esqueça, eu fui um cobo. Não pensa assim, por favor, não pensa assim. O que ela diz? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Esse ayat foi revelado, o profeta sempre falou para aqueles homens que disseram: nós fizemos muito isso no passado, matamos a muita gente e cometemos muito adultério por aí em diante. Não percam esperança na misericórdia de Allah. Fala para os meus servos que transgrediram a eles mesmos pecando: لا تقنطوا من رحمة الله. Não percam esperança na misericórdia de Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah perdoa todos os pecados. Allah perdoa todos os pecados. Esse é quem? É Allah subhanahu wa ta'ala. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala fala: Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, tauba sincero. Há várias virtudes de tauba, não é? Há várias virtudes de tauba. O hadith que eu recitei, o profeta alayhi salam diz que, wallahi, eu faço istighfar e peço perdão a Allah subhanahu wa ta'ala mais de 70 vezes por dia. Imaginem isso. No outro hadith vem 100 vezes. Um homem que era puro, que era protegido por Allah ta'ala para não cometer pecados, diariamente fazia istighfar, pedia perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Há várias passagens sobre tauba. Eu queria agora focar um pouco nas condições do tauba e depois de terminar com duas passagens para a gente ver o valor do tauba. Quando a gente fala de taubatan nasuha, o que é arrependimento sincero? Antes que eu entre aí, há um hadith que normalmente os ulama não falam, mas deixa eu falar, mas não aproveitem deste hadith, por favor, você aí em casa, você, meu irmão, você. O profeta alayhi salam fala no hadith, subhanallah. Este hadith, quando eu li, eu disse subhanallah, este hadith, eu perguntei até meu ustad, se a gente for lá falar para as pessoas vão dizer afinal. Vem no hadith que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ibn Adam, ó filho de Adam, se vocês não pecarem, eu irei criar uma criação que irá pecar, eles irão pedir perdão, depois eu vou lhes perdoar. Subhanallah. Porque ela diz: minha qualidade é de Ghaffar. Eu sou o quê? Sou Ghaffar. Não temos 99 nomes de Allah? Allah é perdoador. Allah diz agora: se não houver pecados, né? Como a minha qualidade estará exposta? A minha qualidade de perdoador, de Ghaffar, estará exposta quando? Quando haver pecados e a pessoa chorar. Eu vou dizer: viram? Eu sou perdoador. Todos nós temos uma boa qualidade, não é? Alguém, por exemplo, é um bom pintor. Ou alguém é um bom arquiteto. Ou alguém é um bom canalizador. E ninguém sabe daquela arte que ele tem. Ele procura um momento para mostrar que, viste, I'm the best, eu também consigo. Allah Ta'ala diz também: eu sou Ghaffar e minha qualidade deve estar exposta. Se você não pecar, eu vou criar alguém que vai pecar para eu lhe perdoar. Subhanallah. Esse hadith mostra a infinita misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas agora vocês, meus irmãos, não é para pensar esse Sheikh, mas Sheikh, por que não falou esse hadith para nós antes? Quando eu tinha meus 20, 25 anos. Está a falar para mim agora com 70 anos. Eu podia pecar a maneira. Meu irmão, não brinca assim. Por isso eu falei, não leve este hadith do lado contrário agora. Que não, o Sheikh falou que nós temos que pecar. Porque Allah quer mostrar, vocês não entendem. Nós estamos aqui a mostrar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, como funciona. Até mostra que a misericórdia de Allah é infinita. E Allah gosta de perdoar. Meu irmão, quando Allah perdoa, o ser humano perdoa, como é que a gente perdoa? A gente fala para o filho: filha, tem sorte, hein? Não vou queixar pai. Não vou queixar pai. E a gente não queixa a mãe. Vice-versa, né? A mãe fala: não vou queixar pai, você não vou queixar a mãe. E fala: tem sorte. Você perdoa um trabalhador dizendo: tem sorte, a próxima has de ver. Allah, quando perdoa, Allah não diz tem sorte. Allah diz: Ya ibadi, law balagat dhunubuka anana as-sama. Que hadith. Oh meus servos, se os teus pecados atingirem o céu. Nós não entendemos este hadith. Então ver até o céu, camada por camada. Pecou, até que os pecados atingiram o céu.
Estão a ver um homem que fez tudo e mais alguma coisa. Você aí sentado, você desesperado. E nós estamos nesse ambiente de Covid-19, nessa pandemia, é a altura de fazer tauba. Você só diz, Allahumma ghfirli, de coração. Allah diz, meu servo, um dia que você dizer, Allahumma ghfirli, Allah diz, ghafartu minka wala ubali. E eu vou te perdoar e não vou me importar. Allah não dirá, tem sorte, hein? Isso não funciona para Allah. Allah perdoa de tal maneira que Allah não gaba aquele perdão para si. Subhanallah. Subhanallah. É por isso que o profeta alayhi salam falou: Inna Allah Ta'ala yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala aceita o tauba do servo até a alma não atingir a garganta, até no sakrat. Olham para isso. Até na agonia, a porta do tauba está aberta. Wallah, infeliz é aquele que não tem esse tawfiq de uma vez. Allahumma ghfirli. Que não tem essa sorte, esse é o maior infeliz. As portas dos taubas estão abertas. Agora, meu querido, minha querida irmã, eu não quero alongar muito. O que é tauba sincero? Allah Ta'ala chama nós todos para a gente se arrepender e voltar para Allah Subhanahu wa Ta'ala. São vários ahadith acerca do tauba. At-ta'ib min adh-dhanbi kaman la dhanba la. Aquele que se arrepende de um pecado é como se não tivesse nenhum pecado, não é? Laylatul Qadr, Ramadan, a gente falou tudo acerca disso. A pessoa, Allah Ta'ala paga todos os pecados. Mas há condições para o tauba. Esse tauba que eu estou aqui a falar, que Allah Subhanahu wa Ta'ala irá pagar de que maneira? Alguém pensa, mas será? Aquele lugar que eu fui que ninguém sabe. Porque vem no hadith que no dia de Qiyamah, essa terra, Allah diz próprio no Coran: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. E Allah, dia X, hora X, andaram aqui. Naquela noite, hora X, estava aqui. Essas mãos, não é? Vão testemunhar contra nós. Essa língua vai testemunhar contra nós. Esses olhos vão testemunhar contra nós. Hatta idha ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Que quando chegar no dia de Qiyamah, a língua, a pele, os olhos vão testemunhar contra nós. Agora, cada um de nós sabe o seu pecado. O que é que eu fico a ver na internet? O que é que eu fico a ver quando estou sozinho? O que é que eu fico a escutar? Não é? O que é que as minhas mãos já pegaram? A mulher haram que a minha mão já tocou e vice-versa. Como é que vai ser agora? Agora olham para esse hadith. Subhanallah. Quando você fizer tauba, meu querido, vê no hadith: إِذَا تَابَ الْعَبْدُ مِنْ عَبْدِهِ. إِذَا تَابَ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوبِهِ. Quando o servo se arrepende dos seus pecados. Allahu Akbar. Eu quando li, eu disse, Imam Bayhaqi menciona, coleciona esse hadith. Ele diz que Ansallahu a'da'ahu dhunuba. Allah faz com que os órgãos esqueçam aquele pecado. A mão já não vai lembrar: esse senhor, o que fez hoje? Eu não sei de nada. Wa ansallahu jawarihahu wa ma'alimahu. Allah faz os órgãos esquecer os lugares onde aquele pecado foi feito. Allah faz todos esquecerem. E quando ele levanta no dia de Qiyamah, não terá nada para testemunhar contra ele perante Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, esse é Allah. Quem você está à procura? Allah diz: Aina tadhhabun? Anna yufakun? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara? Por que não volta para Allah Subhanahu wa Ta'ala? Marido, você contentou uma vez, está bem, ok. 2 vezes, Subhanallah. Você faz um erro 2, 3 vezes, já era, quer divórcio. É, não é? É. Marido, 2, 3 vezes erros, já quero te mandar para casa dos teus pais. Allah é aquele que vem no hadith: você errou 100 vezes ao dia e você pedir perdão, Allah fala: meu servo, maf, tudo finito. Subhanallah. Esse é Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daud alayhi salam, Allah revelou para Daud: Ya Daud, law ya'lamuna al-mudbiruna anni kayfa intidhari lahum wa shawqi ila tarki ma'asihim lamatu shawqan ilayya. Subhanallah. Daud, se os meus servos soubessem o desejo que eu tenho deles abandonarem um pecado e aquele desejo que eu tenho deles voltarem para mim, se eles soubessem, eu espero com tanta ansiedade a vinda deles para mim. Se eles soubessem,
dessa ansiedade, eles haveriam de morrer, haveriam morrer também de desejo de querer encontrar comigo. Olha, Allah subhanahu wa ta'ala espera. Allah ta'ala gosta quando o servo volta para Allah. Agora, esse tauba, esse arrependimento, meu querido irmão e irmã, tem condições. Allah vai limpar, não é? É tão bonito, você chega dia de Eid agora, inshallah, você sente e fala, alhamdulillah, eu sinto-me perdoado. Você sente um bebê, não é? A pessoa fala, alhamdulillah, não perdi meu tarawih, não perdi meus salates, li meu Coran, não falei mal de ninguém, paguei meu zakat, fiz muito dua, chorei. Você sente alhamdulillah. É aquele sentimento que a gente sente no dia do Eid, não é? Você quer sentir-se assim? Há condições para o tauba. Isso é muito importante. Tauba, como é que funciona? A primeira condição do tauba, qual é? Atenção, é ikhlas. Sinceridade. O que significa sinceridade? Quando a gente pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, atenção às minhas palavras. Pode ser que você, minha irmã, o currículo que você pôs é lá onde são muçulmanos. E para você conseguir aquele emprego, você começou a usar lenço. Mas quando estás num carro, pá, saca. Tem que mostrar aquele baixo aí, pá. Então, você está a usar hijab, não é porque você mudou. Não. Você está a fazer por causa do job. Esse toba não é aceito. Ou então, você está a fazer toba porque você quer mostrar na sociedade que você é algo. Você deixou barba, anda de juba, para ser dito, aquele é muito religioso. Você tem seus objetivos. Você tem seus objetivos. Isso não é sinceridade. Sinceridade é fazer tauba somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Segunda condição, abandonar o pecado. Isso é muito importante. Abandonar o pecado que você esteja a cometer imediatamente. Agora, o que significa abandonar o pecado? Eu no Ramadã, vocês sabem, eu dou sempre esses exemplos. Cada um de nós vê, nós temos nos nossos carros aqueles nossos CDs. Os houses, as raves, as quinzombas, as músicas românticas, não é? Qual outro? Vai, fala, você, meu irmão. Você é em Angola, fala. Kuduro. Onde é que chega? Como sabe isso tudo? Não é? O que é que a gente faz? Então, quando chega Ramadã, você pega aquilo, limpa, põe naquela caixa. Fala. Mas tá bem, vamos se encontrar after Ramadã. Então você pega aquilo, amarra, você esconde. Aquele flash, você tira, troca com flash de qassidas agora. Qassidas, qirat. Agora aquilo, você fez o quê? Esse tauba, você não está a abandonar o pecado. Você está para um pause no pecado. Assim que vi acabar o Ramadã, você, it's time. I am back, estou de volta. Você vai tirar a poeira, está a voltar a trocar do flash. Esse toba não é aceito. O verdadeiro toba qual seria agora? O verdadeiro toba era agora você abandonar o pecado por completo. Aqueles CDs de haram, você pegar e jogar no mar. Aí sim, vai deitar na praia. Não é? As conversas que você tem no WhatsApp com um moço errado, com aquele baby, o que você tem que fazer? Tem que apagar aquela conversa. Nós temos aquelas aplicações todas. Você não apaga o número nem nada. Você fez como? Você só excluiu a conversa. Mas quando acaba o Ramadã, pisa o nome, a pessoa aparece. Você fez um pause. O toba sincero qual é? É você imediatamente abandonar aquele pecado. Cada um sabe o pecado que está envolvido. Você está envolvido na usura, nos juros. É a partir da hora cancelar aquela conta a prazo. Ir para o banco, meu irmão, amanhã e cancela. Aí sim. Iremos fazer isso, inshallah? Abandonar aquele pecado, a segunda condição. A terceira condição qual é? A pessoa ter remorso daquele pecado. Sentir remorso. O que eu fiz? A pessoa ter remorso daquele pecado. Ter remorso daquele pecado. E Allah, o que eu fiz? Onde é que eu estava com a cabeça, ya Allah? Ter remorso daquele pecado. E a terceira condição qual é? Firme intenção de nunca mais voltar a praticar aquele pecado. Firme intenção de nunca mais a fazer aquele pecado. Se essas condições forem encontradas, ali que o toba será aceito. Agora, o que é que eu vou falar agora? Vocês vão dizer que nós todos estamos no mesmo barco. Eu estava lendo num livro, bem lá escrito, subhanallah. Há coisas, olha, essas são as condições que eu falei, né? Remorso, intenção, abandonar o pecado. Agora, há coisas que a gente faz que é pior que o próprio pecado.
Há coisas que são piores que o próprio pecado. E olham para isso. A primeira coisa qual é? Al-istisghar. Achar aquele pecado inferior. Achar aquele pecado algo pequeno. E hoje acontece, mas Sheikh, qual é o problema, né? Deixa a barba toda hora, rapa lá isso. Você não coloca, você não deixa, não é? Por tua fraqueza. Mas você acha que aquilo que você está fazendo não é nada. Mas qual é o problema ela também sair assim dessas calças apertadas? Uma vez a outra deixa, é jovem. Parece uma velha, uma menina de 17 anos. Então você acha aquilo que você fez pequeno. Então você está a considerar a desobediência de Allah pequeno, aquilo é pior que o próprio pecado. Subhanallah. Al-istisghar. Achar o pecado pequeno é pior que o próprio pecado. Primeira coisa. Ok, segunda coisa que acontece muito conosco é al-istibshar. Gabar do pecado feito. A condição do toba qual é? Você sentir remorso daquilo que você fez. Como eu pude fazer aquilo? Hoje eu perdi Salatul Fajr. Hoje eu fiz aquilo. Você sente remorso, não é? Aqui, o pior que o pecado qual é? Você gaba do pecado. Isso está no hadith. Quando o profeta alayhi salam falou: Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Todo ummat estará perdoado a não ser mujahirin. Ya Rasulallah, quem são mujahirin? São aqueles que na calada da noite cometeram um pecado, não é? Na calada da noite cometeram um pecado. Mas no dia seguinte, Allah Ta'ala fechou aquilo. Allah Ta'ala tapou aquele pecado. Ele no dia seguinte agora vai brada. Yeah! Ontem quando tu saíste, Naim, estás a ver? Aquela bala lá, de Nakala, ela veio. Jura? Veio? E agora que é duas coisas. Eu estou a gabar daquilo que eu fiz e ele, Naim, está triste por não estar. Estão entendendo, meus irmãos, como a gente faz? Então, é aquele que gaba é pior que o próprio pecado. Você gaba do pecado. E hoje acontece, chega segunda-feira de manhã, cada um está a narrar todo o final de semana. O que aconteceu, como foi a curtição, como foi a praia, o que é que a gente fez, subhanallah, a gente fala de todo o pecado. Allah diz, mas meu servo, eu tinha fechado. Eu tinha tapado, ninguém sabia. Você está a abrir para todos, eu não vou te perdoar. Subhanallah. O ser humano age assim. Nós agimos assim. O nosso amigo que aprontou, você fala, olha, tá bem, eu vi, eu não vou falar para ninguém agora, mas calado. Ele vai falar para todos. Fala, poxa, você está a falar para todos agora. Nós agimos assim, como é que Allah não irá agir assim? Então aquele que gaba do pecado é o pior que o próprio pecado. E o terceiro, esse que já entra aí é o terceiro. Qual é? Aquele que fica triste por não ter estado lá. Às vezes acontece, você está a contar para os amigos, mas fala, puxa, mas eu falei com ela se ela ia para o pátio, ela disse que estava com dor de cabeça, afinal veio. Aquela tipa, mas eu vou lhe apanhar, mas você fica, puxa, e começa a cortar assim, eu perdi, sabe? Poxa, eu perdi. Você perdeu o chile. Então aquela pessoa que fica triste por não ter participado num pecado é pior do que aquele que participou. Subhanallah. Olhem para isso. Cada um de nós vê. A gente fica triste por não estar lá. E a quarta coisa que é pior que o próprio pecado, qual é? Al-istimrar. É você continuamente praticar aquele pecado. O pecado está dentro de si de que maneira? Você fez hoje, fez amanhã, fez depois da manhã, você não para. E você continuamente está praticando aquele pecado. Vem no hadith, aquela pessoa que faz o tauba, mas a intenção é de voltar a praticar o pecado, está brincando com Allah subhanahu wa ta'ala. E nós fizemos isso. E Allah, alhamdulillah, próximo domingo, esta hora, depois está a chorar aqui no dua. E Allah me perdoa, próximo domingo, esta hora vai ser Eid, se calhar, onde estar onde? Já está a fazer planos. Então você já tem planos de voltar a pecar, então o teu toba também não é aceito. Isto quando
quando o pecado que a gente fez entre nós e Allah subhanahu wa ta'ala, essas condições, abandonar o pecado, arrepender, ter remorso e vergonha do pecado, intenção de nunca mais voltar a praticar aquele pecado, não é? E ter intenção correta. Quando é, por exemplo, você cometeu adultério, você bebeu, é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, tá certo? Mas tem a quarta condição, quando o pecado tem a ver com o ser humano. Aí já é complicado. Com o ser humano, qual é a condição agora? Se você falou mal de alguém, você caluniou alguém, você deve fazer o quê? Você deve ir pedir perdão a esta pessoa. Você, por exemplo, roubou, deu cabeçada a alguém. Você deu cabeçada a alguém, você tem que ir devolver o dinheiro. Muitos falam que não, Sheikh. Eu já fiz toba. Tipo, no passado eu dei cabeçada a vários tipos, mas eu, alhamdulillah, já mudei. Meu irmão mudou sim, mas o dinheiro deles vai devolver, só aí que ela irá perdoar. O toba funciona assim. O toba funciona assim, você tem que ir pagar o que você fez no passado. Então, devolver o dinheiro das pessoas. Se você falou mal de alguém, ir pedir perdão àquela pessoa. Queria partilhar aqui esta maçã importante, essa questão, quando você falou mal de alguém. Se a pessoa já sabe daquilo, você deve falar com a pessoa. Que minha irmã, desculpa, aquele Deus estava nervosa, disse que você tinha nariz empenado, sabe? Não foi por mal, me perdoa, dá um abraço, minha irmã. E faz as pazes, porque ela já sabe. Mas se você falou mal da pessoa, a pessoa ainda não sabe. Não é? E eu falei mal de Zaid, por exemplo, entre amigos, e Zaid ainda não sabe que eu falei mal dele. Agora se eu vou ter com Zaid, sabes, estamos no Laylatul Qadr, noites ímpares e tudo. Eu um dia chamei que você era um grande orgulhoso, barrigudo, careca da primeira. O quê? Vai dar-te uma chapada. Então, se Zaid ainda não sabe que eu falei mal dele, o que tem duas maneiras. A primeira maneira qual é? É você fazer dua para Allah elevar os graus do Zaid. E Allah perdoa ele, eleva os graus dele. E a segunda maneira, talvez mais difícil, qual é? É naquela sentada que você falou mal de Zaid, falar agora bem dele. Allahu Akbar, mashallah, não é fácil. Vamos dizer aí? Acho que compraram ele, pagaram, deram alguma coisa. Semana passada falou mal, agora está a mantegar, dando outro vai. Você fala, meus irmãos, sabe, semana passada eu falei mal, sabe, vamos me desculpar, tá, meus irmãos, eu que estava mesmo equivocado. É uma grande pessoa, mashallah, é uma grande irmã. Mashallah, você manchou a ela e agora você parabeniza, aí sim. Essa é a segunda maneira de tauba do riba, é muito importante. Para quem é nora, fala isso da sogra. Para quem é sogra, fala isso da nora. Cunhada, fala de cunhada, aí sim. Aí que você vai sozinho lá dentro, dizer, alhamdulillah, eu falei mal no passado dela, mas agora também falei bem dela. Você vai sentir-se bem. Isso que é tauba. Agora a gente fica a chorar, a reclamar, a deitar lágrimas, mas aqui dentro, eu falar bem dela, nunca. É complicado. Portanto, cada um vê o tipo de pecado que você fez, né? Se é huququllah ou huququl ibad. É direito de Allah ou é direito dos servos, e tente seguir essas regras. Inshallah, Allah irá perdoar. Eu termino, prezados irmãos, quando eu conto a passagem de Toba. Havia um jovem, essa passagem está no Kitab al-Awabin, Kitab al-Awabin, Alama ibn Qudama. Alama ibn Qudama relata este incidente. Subhanallah, que incidente? Ele diz que kana shaban fi bani Israel. Havia um jovem no tempo de Musa alayhi salam nos israelitas. Musrifuna ala nafsihi. Ele fez tudo e mais alguma coisa. Quando a gente fez tudo e mais alguma coisa, ele pecou e pecou. Fez tudo e mais alguma coisa. Então as pessoas na cidade, cansado de ver aquele tipo de pecado, فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَلَدِ, pegaram ele, expulsaram da cidade. Você não dá para ficar aqui, você é um grande malandro e um grande pecador. Tiraram ele da cidade, subhanallah. Ele quando estava lá na cidade, فَلَمَّا حَضَرَتُ الْوَفَاةِ, quando chegou, ele depois viveu lá sozinho. Quando chegou a altura da morte dele, subhanallah, eu já dei referência, Kitab al-Awabin, Alama ibn Qudama. Quando chegou a altura da morte, Allahu ila Musa, Allah revelou para o profeta Moisés, Ya Musa, anna waliya min awliyai yamutu bi ardin. Oh meu Musa, o meu amigo está morrendo no deserto. Musa,
فأحضره. Você vai lá ter com ele. Quando você lá chegar, وغسله, você dá gosto a ele de janaza. وصلي عليه, e você faz o salatul janaza dele. وقل لمن كثر عصيانه أن يحضر جنازته لكي أغفر لهم. E fala para as pessoas, quem for a presenciar o salatul janaza dele, eu irei perdoar a todos eles. Musa alayhi salam saiu, falou para todo mundo que olha gente, há um anúncio aqui, alguém amigo de Allah está a falecer, Allah disse quem fizer isso Allah vai perdoar, venham comigo. Fakharaju, todo mundo saíram em multidões. Quem é esse amigo de Allah? Quem é esse amigo de Allah? Todos foram para aquele campo, quando lá chegaram, quando viram, mas Musa, esse é aquele malandro. Esse é aquele homem que era muito pecador, nós é que expulsamos ele da cidade. Como é possível? Fata'ajjaba Musa. Musa disse, eu também não sei. Allah Ta'ala que revelou-me. Então ouçam isso. Musa alayhi salam disse, Allah, meu povo está falando isso, e Allah, o que eu devo fazer? Então Allah Ta'ala disse, oh Musa, hum shuhada'i wa sadaquhu. Realmente as pessoas são minhas testemunhas e eles falaram a verdade. Mas Musa, olha o nosso Allah, vamos fazer paz com esse Allah. Allahumma gfirli, uma lágrima, minha irmã, você vai ficar amiga de Allah, você vai ficar amigo de Allah. Allah, uma lágrima Allah quer, mais nada, só isso que Allah quer. Allah diz ao Musa, aquele jovem, falamma hadaratuhu al-wafat, quando ele estava sozinho, um homem que pecou e muito na altura da morte. Quando a morte chegou, fara'a yaminan wa yusra, olhou para a esquerda, olhou para a direita, falam yara hamiman wala qariba, não estava nenhum familiar, não estava nenhum amigo. Ele o que faz? Farafa'a basarahu yadayhi ila as-sama, levantou as suas mãos para os seus e os seus olhos e disse, ya Allah, oh Allah, in kana adhabuka yazidu fi mulkika, oh Allah, se o teu castigo, se você for a castigar a mim, vai aumentar o teu reinado. Wa in kana maghfiratuka, e se o teu perdão vai diminuir do seu reinado, lama sa'altul maghfira, e Allah, eu não iria pedir perdão assim. E Allah, eu te peço perdão de todos os meus pecados. Allah diz, Musa, a cara dele, a condição dele, o arrependimento dele foi tão sincero naquela altura. Eu disse, oh Musa, se ele naquela altura tivesse que pedir perdão para todos os residentes do mundo, eu haveria de perdoar, porque foi um arrependimento sincero. Allahu Akbar. Esse é quem? É Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos no Covid-19, é a altura de cada um de nós voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo incidente de Musa alayhi salam, nos al-fannu al-mustatraf fi kulli fannin mustadraf, nome do livro. Musa alayhi salam também não havia passagem de Musa alayhi salam, não havia naquela altura, não havia seca, não havia chuva. As pessoas disseram, Musa, nós queremos chuva. Vocês sabem, quando há chuva, a gente faz istisqa, não é? A gente sai e faz dua para Allah Ta'ala mandar a chuva. Musa alayhi salam saiu com os animais, saiu com as pessoas. Durante dias foram pedindo a Allah, mas não caía nem uma gota do céu. Então Musa alayhi salam disse, mas Allah, nós estamos a fazer de tudo. E Allah, o que é que se passa? Por que é que não cai a chuva? Allah Ta'ala diz, Musa, há alguém aí muito pecador, que durante muitos anos vem fazendo alguns pecados. Ele deve abandonar aquela multidão toda, só depois disso que eu irei perdoar. Imaginemos que Allah fala para acabar com o Covid-19, com a pandemia, alguém é pecador e alguém está fazendo algo muito errado. Este deve sair. Musa volta, o meu povo, Allah anunciou assim, há alguém aqui muito malandro, alguém muito pecador. Essas pessoas sabem, os tais pecadores devem levantar e saírem daqui. Vem subhanallah na passagem, todo mundo, quem vai levantar? Aquela pessoa estava lá, que durante 40 anos numa narração vinha pecando. Ele disse, Allah, se eu for a levantar, todo mundo vai dizer, era você o malandro, né? Era você que aprontava. Por tua causa nós estamos a passar disso. Que vergonha. E se eu não for a levantar, todo mundo vai precisar de algo e vai morrer. Agora olha isso, ele tapou, fez isso.
E começou a deitar lágrimas. Rabbi gfirli, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. E Allah, eu estava errado, ya Allah. E Allah, eu pequei, ya Allah. E Allah, sei que minha cara é muito suja, ya Allah. E Allah, que sei que você está zangado comigo, ya Allah. Mas Allah, não tem outra porta a não ser a tua, ya Allah. E Allah, eu te peço um arrependimento sincero, ya Allah. Lágrimas começaram a cair dos olhos dele. Não demorou que o céu também deixou cair as suas lágrimas. Os céus também deixou cair a sua e começou a chover. A parte final é mais interessante. Todo mundo, o que está acontecendo aqui? Já está a chover. Todo mundo queria água. Musa era curioso. Musa disse, Allah, eu não estou entendendo. Tu falaste para eu falar, a pessoa que comete aquele pecado sair, mas passando algum tempo começou a chover. Allah diz, Musa, é um segredo meu e aquele meu servo. E Allah mostra-nos quem é aquele servo. Eu só quero saber quem era. Subhanallah. Olha nosso Allah, olha nosso Allah. Eu disse, Allah, quanto você é misericordioso. Allah diz, Musa, quando ele estava nas coboiadas, quando estava nas baladas, quando estava na curtição, quando estava na droga, quando andava sem hijab, quando andava com sainhas, quando fazia tudo e mais alguma coisa, quando era desobediente aos pais, quando ele era pecador, e eu não revelei o nome dele. Agora que ele ficou meu amigo, eu vou revelar o nome dele. Este é Allah. Este é quem? É Allah subhanahu wa ta'ala. Rogo e peço do Allah subhanahu wa ta'ala que aproveitemos esse mês de Ramadã. Vamos deitar algumas lágrimas com sinceridade, não é? Com toda a devoção, e Allah irá perdoar. E é uma coisa que eu quero falar sobre Tauba, que muita gente, às vezes, a gente não fala. Quando a gente faz Tauba, nós devemos pagar o passado. Umair ibn Wahab, ele quando abraçou o Islã em Medina, Munawwara, ele disse, Ya Rasul, eu quero voltar para Maca. Queres voltar para Maca fazer o quê? Disse, Ya Rasulallah, eu quero ir naqueles locais que eu pecava no tempo de Jahiliya, e eu quero ir agora como muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Então o que a gente pode fazer com Tauba? A gente vai tapar o que a gente fez no passado, não é? Se eu ia, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Naquele banco havia aquela moça que você ia com teu cap, não é? Que você ia maneira, chegava lá, pss, como é que é? Ela está uma gata! Mas logo, um sorvete comigo, não é? Você fazia no passado. Você o que vai agora? Vai com tua barba, vai com teu juba. Chega lá, Assalamu alaikum, minha irmã. Mashallah. Onde você pecou, agora vai com din. Você, minha irmã, nos sítios que você andava toda praticamente despida, vai agora com teu hijab. Falei, Allah, eu nessa terra, você sabe que uma vez passei aqui, eu estava desta maneira. Hoje também testemunha amanhã perante Allah, que hoje passei aqui fazendo salat aqui. Houve uma altura que eu nessa terra, bebi nessa terra. Hoje eu estou por musalla, estou a fazer salat aqui. Foi nesse quarto que eu pequei a andar em sites pornográficos. Hoje, Allah, eu estou a andar num site de din. Paga desta maneira. Essa é uma maneira que o Tauba será aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Por favor, vamos aproveitar essas 5, 6 noites que restam, que Allah nos conceda tawfiq. Bem, Naim, isso foi um cheirinho de Tauba. Quando a gente começa a comer, trazem os aperitivos, não é? Eu só deixei uma samuça, não é? Talvez deixei um arroz doce. O prato principal, nem cheguei de falar, fica para a próxima oportunidade, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.